Oi, boa noite. Hoje o Gerando Conteúdo vai falar sobre uma das cirurgias que são mais realizadas aqui no Brasil. E a nossa convidada já deve estar conectando. Ó, já tá. Já vamos abrir e vamos conectar. Oi, oi, doutora. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo? Como é que a senhora tá? Tudo bem? Tudo certo, tudo bem. Doutora, comentei aqui agora um pouquinho sobre o assunto que a gente vai falar, sendo que é uma das cirurgias que é mais realizada, né? E aí já dei esse spoilerzinho. Acho que eu vou começar te apresentando. Acho que deu uma trancadinha, agora melhorou. Bom, Isso, doutora Cássia Simon, cirurgiã plástica, de, trabalhas em Porto Alegre, né, doutora? Atendes por lá. isso. E seja muito Aham, bem-vinda ao atendo em Gerando Porto Alegre. Conteúdo. Então tá, muito obrigada, boa noite para todo mundo, um prazer estar aqui, né? Te agradeço pelo convite. E vai ser bem legal mesmo falar sobre uma das cirurgias mais realizadas, como tu disse, né? E principalmente nessa época do ano, é uma das cirurgias mais procuradas que o pessoal quer estar pronto para o verão. Então, vamos falar sobre o assunto. Vamos. Bom, quem quiser fazer alguma pergunta no decorrer da live, fica super à vontade. A doutora está super aberta, a gente vai responder os questionamentos que acontecerem. E vamos começar. Bom, doutora, Vamos lá. toda mulher está apta a realizar a cirurgia de implante de silicone? Sim, então assim, toda mulher que já tem o seu desenvolvimento completo, né? Então, assim, não quer dizer que tenha que ter 18 anos, mas sim que tem o desenvolvimento da mama completo, teoricamente está apta, então, a fazer a cirurgia. Mas é sempre muito importante ter essa ideia de que nem sempre somente a prótese de mama é o adequado. Então, por isso, assim, sempre uma avaliação para ver se a cirurgia mais indicada é apenas a prótese de mama ou pacientes normalmente que já são um pouco mais velhas, né, ou tiveram uma grande perda de peso, gestação, muitas vezes tem que ser retirado pele junto. Então, não seria apenas a prótese de mama. Mas, teoricamente, toda mulher pode fazer essa prótese de mama. Tá. E mais ou menos quanto tempo que demora uma cirurgia dessas, doutora? Varia um pouco de acordo com a técnica, né? Quando a gente coloca a prótese por cima do músculo, que é o mais comum, é uma cirurgia um pouco mais rápida, devido à forma de formar a loja, né? Quando é uma técnica que a gente chama de submuscular ou dual plane, em que a gente tem que descolar o músculo, normalmente demora um pouquinho mais. Mas em torno de 1 hora é tempo suficiente para ter o resultado da prótese. Tá. Existem alguns modelos diferentes de silicone ou não? Todos são iguais? Não, existem sim, né? As próteses, basicamente, elas são ou redondas ou anatômicas. Para cirurgia de prótese estética, que é a grande maioria dos casos que eu faço, né? A gente usa prótese de mama redonda. A anatômica, ela tem mais aquele formato em gota. Ela seria um pouco mais natural, mas atualmente a gente usa mais para cirurgias de reconstrução de mama ou naquelas pacientes, então, que são muito magras e querem um resultado muito natural, é uma alternativa. Mas a grande maioria dos casos, atualmente, a gente usa a prótese redonda. Tá. Doutora, e é verdade que a gente perde a sensibilidade depois que coloca o silicone? Não, isso é um mito, tá? A grande maioria das mulheres, elas não têm nenhuma alteração de sensibilidade. Isso se confunde um pouco porque na cirurgia de mastopexia, que é aquela então que a gente retira a pele da mama, quando tem a mama caída, aí sim existe possibilidade de ter um pouco de perda, né, de sensibilidade. Da mesma forma nas mamas redutoras. Mas na cirurgia apenas de prótese de mama, isso é muito raro acontecer, né? Às vezes o que acontece é uma alteração durante um tempo devido ao inchaço da mama, a cicatrização, então até é comum em torno de um mês e pouco, ter um pouco de alteração de sensibilidade, mas de forma permanente isso é muito raro. Tá. E comentou, acredito que tu comentou, mas então não tem uma idade certa de que, fiz meus 16 anos, posso colocar, fiz meus 20 posso colocar. Não. Não,
Não, não existe uma idade fixa, né? O que é necessário é que já tenha o desenvolvimento completo da mama, né? Então, uma menina de 14 anos, 12 anos, dificilmente já vai ter esse desenvolvimento. Mas isso não quer dizer que tem que fazer 18 anos para fazer a cirurgia. O que precisa é ter o desenvolvimento da mama completo. Tá. E o tamanho dessa prótese? É o tamanho que o paciente quer? Olha, eu quero colocar 300 ml, eu quero Essa é a colocar 300. pergunta mais Não? feita. Não, tá? Assim, eu sei porque muitas vêm com foto de amiga, com foto de blogueira, e eu quero aquela prótese daquele tamanho. Então, assim, isso até é importante, né? Eu muitas vezes falo para paciente, traz uma foto, traz uma ideia, para a gente mais ou menos entender o que a paciente quer. Mas a paciente tem que entender que cada corpo é um corpo diferente, né? Então, o tamanho do tórax da paciente vai fazer toda a diferença, o formato do tórax. Então, nem sempre é aquilo que a paciente quer. A gente tem algumas medidas anatômicas, né, que vão nos guiar para o tamanho da prótese. Então, a base da mama, a distância da areola, todas essas medidas anatômicas nos dão um norte assim na hora de escolher a prótese. Claro que o desejo da paciente faz, né, diferença. Se ela vai querer uma prótese maior, se ela deseja um resultado mais natural, baseado nisso a gente mais ou menos chega numa medida aproximada de volume, mas assim eu sempre explico para a paciente, né, que o momento mesmo que a gente decide é na hora em que a gente abre, né, no momento da cirurgia, que a gente então consegue ver, descolar aquela loja e aí decidir então de acordo com esses parâmetros, né, o que vai ficar melhor. Então eu sempre digo isso para a paciente, deixo bem claro, né? A gente tem uma ideia nas consultas pré-operatórias e a paciente tem que confiar bem, né, no que o médico assim tem mais experiência e indica para decidir no momento então da cirurgia o melhor tamanho de prótese. Tá. Doutora, eu vou até pular um pouquinho as perguntas aqui, porque eu ia questionar, mas a Fran, que é a nossa gestante 2020, ela quer Tá, saber, há 2 anos ela tem bastante sensibilidade, e ela questiona sobre a amamentação. Eu ia te questionar justamente sobre isso. Pode amamentar com tá. prótese de silicone? Tem algum Pode, problema? tá? Sim, pode amamentar com a prótese, isso não altera em nada. Da mesma forma que a gente falou sobre a sensibilidade, a amamentação é a mesma coisa. Em cirurgias maiores, como mama redutora, mastopexia, algumas vezes sim, a paciente pode ter dificuldade depois para amamentar. Mas na cirurgia simplesmente de colocação de prótese de mama, é muito raro que exista alguma dificuldade de amamentação depois. Tá. Bom, a Ana está questionando também, que seria uma das próximas, a questão das dores na Uhum. coluna. Mesmo com Tá. tamanho normal, pode agravar? Coloquei há 4 anos e sinto que as dores pioraram na coluna. Bom, a gente tem que pensar que sempre que tu coloca uma prótese, tu tá adicionando um peso, né, para frente, em relação ao que não se tinha antes. Então, uma paciente que talvez já tenha alguma alteração de coluna, algum desvio, sofre com dores, pode sim ter um agravamento, porque a gente está adicionando um volume na região da frente, né, na região peitoral, que a paciente não tinha antes. Então, sim, pode em alguns casos, e claro que quanto maior a prótese, mais pesada a prótese, provavelmente isso tem mais chance de acontecer. Tá. Tem perigo de estourar, doutora Cássia, essa prótese? Isso é um medo bem frequente, né? Assim, as próteses, elas podem sim ter um rompimento, né? Principalmente assim, sofrendo um trauma, um acidente de trânsito, alguma coisa assim, pode sim se romper. Esse rompimento ele pode ficar restrito dentro da cápsula, então não existe nenhuma chance de se espalhar o silicone, que é o que a maioria tem medo, ou sim pode ter um rompimento, né, mais abrupto e ele se espalhar. Mas não aquela questão de o silicone vai andar no corpo, vai causar, isso é um mito, tá? O que pode acontecer sim, então, o silicone se romper por algum motivo e ter então a perda daquela integridade da prótese e ele ficar, digamos, meio espalhado, mas ele não vai caminhar para as outras áreas do corpo, não vai entupir nenhum vaso, coisas que sempre me perguntam assim. Então, isso não, tá? Isso é um mito, mas pode sim ter rompimento. Isso não é considerado uma urgência, uma cirurgia de urgência. Então, quando normalmente se descobre através dos exames ginecológicos de rotina que a paciente faz, de mamografia ou ecografia, porque a grande maioria dos rompimentos das próteses, eles nem causam nenhum tipo de sintoma,
mas quando causam, pode ser um pouco de inchaço, dor, desconforto, e aí a paciente faz então um exame e percebe que existe esse rompimento da prótese. Mas então não é um assunto assim que precisa imediatamente, né, ser feita uma cirurgia de retirada, justamente porque não existe esse risco, né, de o silicone migrar ou acontecer outras coisas. Então é uma cirurgia que tem que sim ser trocada a prótese, mas pode ser feita com calma, com planejamento, não é nenhum caso de urgência. Tá. E eu preciso trocar essa prótese depois de 5 ou 10 anos ou não tem mais isso? Não, hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Antigamente, assim, mais ou menos a cada 10 anos se sugeria trocar a prótese. Hoje em dia as próteses elas não têm validade. Então, claro, eu sempre aconselho, é necessário um exame de acompanhamento com seu ginecologista ou então com o cirurgião plástico, exames de imagem, né? De qualquer forma, a mulher normalmente faz ecografia ou mamografia para ver essas questões justamente, se existe algum tipo de rompimento ou algum outro problema com a prótese. Se a prótese está íntegra, não tem nenhum outro problema, ela não precisa ser trocada a cada 5 ou 10 anos como antigamente. Tem pacientes que estão há 30 anos com a mesma prótese e não tem nenhum problema, né? Então só vai ser trocado se tiver alguma alteração ou se a paciente desejar aumentar o tamanho, diminuir o tamanho, se existe necessidade de retirada de pele, porque houve então uma queda da mama, mas assim, simplesmente por ter que trocar a prótese não é necessário. Bom, falando em queda da mama, é normal? A tendência é o peito cair mais do que se não tivesse a prótese? Bom, vai funcionar da mesma forma da coluna, né? A partir do momento que tu acrescenta um peso na região peitoral, uma mama que com o tempo já vai naturalmente cair, porque isso acontece, infelizmente, devido à gravidade para todas as mulheres. Se tu tem, então, uma prótese muito grande, volumosa, a tendência é sim precipitar um pouco a queda, mas as pacientes têm que lembrar que a mama vai cair para todo mundo. Então, não é porque colocou a prótese que a mama caiu. A mama vai cair, independente de ter prótese ou não. Mas sempre que a mama for mais volumosa, seja ela por prótese ou não, ela vai ter a tendência de cair um pouco mais do que o normal. Tá. E é verdade que se coloca uma prótese de um lado maior do que o outro ou não? É mito também. Pode acontecer, tá? Em casos em que tu tem uma assimetria muito grande entre as mamas, isso é necessário. Mas vale lembrar que quase todas as pacientes têm uma pequena assimetria entre uma mama e outra. É muito raro a gente ter as mamas exatamente do mesmo tamanho. Quando é uma assimetria pequena, não é necessário colocar próteses de tamanho diferente. Quando a gente introduz a prótese, essa assimetria praticamente desaparece. Agora, em casos em que existe sim uma diferença muito grande de tamanho de uma para outra, a gente tem esse recurso, então, de colocar uma um pouco maior e uma um pouco menor, e com isso simetrizar a mama, né? E aí, quando a pessoa vê, não tem nenhuma diferença, mas isso devido, então, a tamanhos diferentes de próteses. Isso é um recurso que a gente usa. Tá. E a temida mamografia, doutora? Posso fazer? Não Tá. tem estresse? Deve, né? Então, assim, isso não atrapalha nos exames de rotina da mama. Segue normalmente a rotina dos exames de acompanhamento logo após a colocação de prótese, tanto ecografia, mamografia, ressonância, todos os exames que a gente faz de mama, não tem nenhuma alteração, né? Isso não impede, não atrapalha os exames. Então, não só pode, como deve depois fazer os seus exames de rotina, né, anualmente ou de acordo com as indicações que não vai atrapalhar com a colocação de prótese. Tá. E, doutora, em relação ao corte, por onde se coloca a prótese? Tá. Existem diversas alternativas, né? Isso é uma coisa que tem que ser bem conversada de acordo com o paciente. O que é o mais comum é a colocação no sulco, né? Então, naquela preguinha embaixo da mama, porque é um lugar que fica bastante discreto. Quando a mama faz aquela caidinha por cima do corte, praticamente não aparece. Mas existem outras alternativas. A prótese pode ser colocada periareolar, então em volta da areola, pode ser colocada pela axila. Então, tem alternativas. Cada uma vai ter prós e contras, né? Então, tem que ser bem conversado mesmo com a paciente. Mas o mais comum é a gente colocar pelo sulco. Tá. E depois que essa prótese, então, ela caiu daqui uns 10 anos, a paciente resolve aumentar e quer levantar também, não tem problema nenhum. A cirurgia também é uma cirurgia simples. Sim, não tem problema nenhum, né? Se tu colocou a prótese, depois ela caiu, que é o que acontece na maioria dos casos, futuramente, então, o que vai ser feito?
vai ser retirada essa prótese, trocada por outra e retirado o excesso de pele que for necessário, né? O que não pode ser feito é retirar a prótese e colocar a mesma prótese. A gente vai trocar daí a prótese. Normalmente, muita gente quer alterar o tamanho, seja aumentar ou diminuir, né? E então se retira esse excesso de pele que está causando aquele aspecto de mama mais caída. Tá. Mas isso não contraindica em nada, não tem nenhum problema de reoperar depois. Tá. Doutora, eu acredito que a gente tenha tirado um pouquinho da ideia e tirado algumas dúvidas daquela mulher que quer colocar, ou sempre sonhou, Uhum. ou já tem e tem alguma dúvida. Eu acho que eu vou deixar, claro, o teu Instagram marcado aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, o teu Insta também tem bastante informação. Todo dia tu posta alguma coisa, alguma Isso. curiosidade. Então, Uhum. fiquem à vontade para seguir a doutora. Vai ficar também aqui no podcast. Ó, peraí, que a Ana botou aqui. Como você programa a técnica para colocar a prótese? Interessante. Bom, então isso tem que ser uma conversa bem com a paciente, né? Porque a paciente tem que saber se ela quer um resultado mais natural, se ela quer um resultado mais marcado, e também depende da constituição física da paciente. Pacientes que são muito magras, que não têm uma boa cobertura de pele, muitas vezes a gente precisa colocar um pouco abaixo do músculo, que é a técnica do all plane que a gente fala, para obter um resultado mais natural, né? Uma transição mais natural e não ficar aquela mama bem bolinha que a grande maioria das mulheres não gosta. Mas pacientes que querem uma prótese mais marcada, que apareça mais, o colo superior principalmente mais marcado, a gente tende a colocar por cima do músculo. Então, isso é uma conversa do que a paciente espera e do estilo do corpo, do biotipo da paciente, que a gente vai determinar qual a melhor técnica para ela. Tá. Bom, acho que então é isso. A gente respondeu todos os questionamentos. O doutor Gibran aqui está super te elogiando, dizendo que tu é a melhor. Ah. Tá? Doutora Cássia, Ótimo, muito pouco obrigada. suspeito. É suspeito Então ele tá, eu para falar? agradeço. Sim, né? Eu trabalho com ele, então é Ah, então ele suspeito. é suspeito. Doutora Cássia, muito obrigada, tá, por ter topado a ideia de transmitir um pouquinho de conhecimento, parado um pouquinho a tua agenda, tu chegou, acabou de chegar de uma Imagina. cirurgia. E muito obrigada. Vou deixar a live Eu fico à aqui. disposição, obrigada. Fico à disposição, então, de quem quiser tirar mais dúvidas, pode me mandar no meu Instagram. Adoro que me mandem dúvidas, porque é justamente daí que eu vou fazendo os posts e tirando essas dúvidas, né? Então, fico à disposição para esse ou para algum dos outros assuntos, é só me mandar no meu Instagram. Tá bom. Obrigada, doutora Cássia. Boa noite, viu? Boa Tchau, noite, tchau, tchau. tchau.